Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus a todos. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus familiares. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus, ok? Estamos aqui em mais uma tarde com Yeshua. Que você possa estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal se você não é inscrito e ative as notificações em todas para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal, amém? Deus abençoe a sua vida e vamos então ao momento da palavra do Senhor. Então eu peço que você abra comigo lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Se você tiver uma Bíblia impressa, abra aí. Se você tiver um aplicativo da Bíblia, fique à vontade em nome de Jesus, ok? Então vamos lá. João 8,44, na versão que eu estou vendo aqui, a corrigida fiel de Almeida, diz assim: Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. Vamos estar orando para que Deus dê o discernimento, entendimento dessa palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos discernimento, revelação da Tua vontade, Pai. Graças te damos pela Tua palavra, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Graças te damos, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer por cada um de nós. Nós agradecemos cada livramento de morte, cada livramento de acidente, cada vez que o Senhor nos guardou, cada vez que o Senhor, Pai, nos abençoa. Somos eternamente gratos pela sua vontade e de estarmos aqui, Pai, diante da tua presença, fazendo conforme a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Venha sobre nós com o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Espírito Santo, e que o teu próprio Espírito Santo possa estar dando o discernimento dessa palavra nesse dia. Nós pedimos encarecidamente que o Senhor venha com poder e grande glória sobre cada um de nós e que aqueles que nos veem e nos ouvem neste momento possam estar recebendo a tua palavra, serem edificados, serem consolados, serem ajudados em tempo oportuno, possam estar, em nome de Jesus, sendo encorajados a estar caminhando por fé, em nome de Jesus, pela tua santa e eterna palavra. Pai, somos eternamente gratos por esse momento na tua presença. Amém. Glória a Deus. Então, João 8,44 diz: Vós tendo por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira, ok? Então, Jesus aqui nesse contexto, ele está falando ali para os religiosos, da época ali, e ele estava ali comunicando algo, que ele estava dizendo: olha, eu conheço as escrituras, eu tenho a revelação do Senhor, de Deus, e ele se intitula Filho de Deus. E aqui nessa parte aqui, eles estão reivindicando a paternidade, ok? Então vamos lá, vamos ver a fala aqui dos sacerdotes que estavam ali. Eles diziam assim, João 8,33 fala assim, ó: Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, essa é uma questão, Então, hoje em dia, muitas pessoas falam assim, uma pessoa é mentirosa, uma pessoa é ladrão, uma pessoa é enganador, sei lá. Geralmente, a gente coloca esse diagnóstico, ou coloca essa questão aí, no sentido assim, ó, a pessoa é ladrão. Uma pessoa que roubou uma vez ou outra, ela foi ladrona, o ladrão, naquele instante. Ela roubou ali. Mas uma pessoa que faz consecutivamente, ela se torna um ladrão. Uma pessoa que mente de vez em quando, ou mentiu uma vez, ela não é uma mentirosa. Mentirosa é aquele que mente descaradamente uma vez atrás da outra. Porque às vezes a gente pode até, de repente, roubar, pode, de repente, mentir, mas logo se arrepende e não vai fazer mais. Vai resistir a esses sentimentos.
né? Vai resistir a essa necessidade de fazer, de repente, isso. Então, nós não podemos ser aqui hipócritas, dizendo que ninguém faz nada, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. Claro, são coisas que às vezes você fala assim, nunca roubei ninguém. Mas de repente, tinha lá um botão, uma coisa insignificante que não era sua, que estava ali em algum lugar, de repente em um consultório, se for fazer um exame, passar por alguma consulta, sei lá, você foi no colégio, foi em algum lugar, né, no supermercado, uma coisa que não tinha nada a ver, que entre aspas não tinha valor, e você pegou e levou para sua casa. Claro que não seria declarado um roubo, né? Vamos para a polícia porque a pessoa achou um alfinete ali, pegou o alfinete de repente nem vendia no mercado, não era necessário naquele local, né? Às vezes estava ali caído um grampo, pode ser um grampo, uma coisa que às vezes não tem utilidade para todo mundo, mas você achou, você falou assim, não, esse é meu, eu vou pegar, e não era seu, não estava dentro da sua casa, você não comprou, você a gente fala achei, né? Eu achei ali, mas não, na verdade não achamos nada. Você estava num ambiente que não é o nosso, não é nosso. Né? A gente poderia pegar esse objeto e pedir para as pessoas para saber quem era o dono. Ou a pessoa chegar, não, jogue isso aí no lixo. Aqui não tem utilidade, é outra coisa. Mas quando a gente sorrateiramente pega uma coisa que talvez não tenha importância, de repente não é dinheiro, porque a gente sempre fala, roubo é algum produto, algum dinheiro, alguma roupa, alguma coisa assim. E na verdade não. A partir do momento que você pegou uma coisa que não era sua, indevidamente é roubo. A partir do momento que a pessoa deu um troco para você a mais e você não falou para a pessoa que ela te deu um troco a mais, né, não devolveu, é roubo. Então são pequenas coisas que a gente fala assim, eu não faço isso. Eu não roubei milhões, eu não roubei, sei lá, quanto aí. Não importa o tanto. O crime é o mesmo. Então, nesse sentido que eu quero dizer para você, Jesus está dizendo aqui, que comete pecado serve do pecado. Não importa o tamanho do pecado. Não importa se mentiu, se roubou, se matou, né? Não importa o que a pessoa fez. Mas, desde o menor até o maior delito, é pecado. Ok? Então vamos lá. Jesus está dando essa comparação, por isso que eu falei sobre isso. Aí ele diz assim, os religiosos falam assim para Jesus: somos descendência de Abraão e nunca serviremos a ninguém como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então é aquilo que nós estávamos dizendo. Quando nós praticamos algum delito, praticamos alguma coisa, nós podemos ser intitulados aquilo que nós fizemos. Então, uma pessoa que mente consequentemente, diariamente, todo o período, não importa o tanto de tempo, mas teve a oportunidade, a pessoa mentiu, ela é um mentiroso. Então, essa palavra que cabe. Lembre-se que Jesus está ali reivindicando a paternidade. Mas se a gente consequentemente faz algo, a gente se torna aquilo. Então, se alguém rouba uma coisinha, rouba outra, vai roubando, se torna um ladrão. Ok? Então, ele está dizendo aqui, o servo não fica para sempre em casa. Ou seja, você consegue dominar esse pecado. Você pode se arrepender e não fazer mais. Mas se você não se arrepende e sempre está fazendo, você se torna filho. Por isso que ele vai chamar lá os religiosos aqui de filhos. Filhos do diabo. Por quê? Porque se cometendo coisas sem querer mudança, sem querer arrependimento. Eles vão fazendo, como se fosse natural, como se fosse normal. Mas se eles estudassem as escrituras, eles iam ver que não tem a ver com o nosso Pai Celestial. Mas vamos lá, vamos deixar que Jesus explique melhor isso aqui pra gente. Jesus vai dizer assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Opa, aí eles começam a pensar, filho? Que filho? Que filho é esse que vai libertar? Aí Jesus vai dizendo, bem seis que sois descendentes de Abraão.
Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Opa! Então aqui já começa uma questão. Se eu sou filho de Deus, eu não tenho essa vontade de matar. Ou não deveria ter. Se eu sou filho de Deus, eu não posso ter essa vontade de homicídio aí, não. De morte, não. Porque alguém fala alguma coisa, eu tenho vontade de matar outra pessoa. Porque alguém tem alguma coisa, eu tenho vontade de matar aquela pessoa. Por inveja. Não pode. Ou não deveria ser dessa forma. Então, quem nasceu de novo no reino de Deus, isso é anulado. Isso fica ali guardadinho. Não que não exista mais. Porque a nossa natureza adâmica está dentro de nós ainda. A nossa natureza adâmica está ali, mas está guardadinha. O Espírito Santo que ajuda a segurar isso aí. A partir do momento que a gente anula o Espírito Santo, a gente volta a fazer tudo o que fazia. Aí entra uma questão, a religiosidade. De uma forma, nós somos servos, então nós somos imperfeitos, obedecendo a palavra. E cada vez que erramos, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e tentamos não fazer novamente. Já os religiosos não, acham que o que eles estão fazendo anda por cima das leis, anda por cima de tudo, e eles têm um título, então eles falam, nós somos assim, nós somos descendência, e acabou. Nós podemos fazer o que a gente quer, que a gente não vai perder a filiação. Então são 2 pontos aí. Então quem é religioso tem a aparência, tem a vestimenta, tem a forma de falar, mas não obedece à palavra e não quer ser contestado. A partir do momento que é contestado, já tem aquele ímpeto, aquela vontade de eliminar o oponente. Então não tem irmandade, tem adversário. E na verdade nós não podemos ter adversário, nós temos que ter irmãos. Só para você ter uma ideia. Nós somos irmãos de igreja e temos os irmãos lá fora. Ah, mas como que são irmãos se você está falando aqui que são filhos do diabo? Não. Jesus não está dizendo isso. Jesus está fazendo uma comparação e ele está dizendo, depende de quem você obedecer, você vai se tornar filho. Só que lá no final da tua carreira que vamos saber, que no caso Deus vai julgar e vai dizer, você é filho de um, filho do outro. Nós aqui embaixo não podemos falar de ninguém. A Escritura diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas como Jesus fez. Jesus sabia quem era quem. Jesus sabia quem ia se arrepender e quem não ia. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Isso desde as Escrituras, desde o início das Escrituras, Jesus está dizendo que é pecado. Porque uma pessoa que hoje não conhece a palavra, de repente é um viciado, de repente é uma pessoa ruim, uma pessoa má, que está fazendo a vontade do inimigo. Ela se converte, se arrepende dos seus pecados, amanhã ela é nosso irmão, nossa irmã. E nós vamos aceitá-lo na família. Como se ele nunca tivesse feito o delito. Por quê? Porque se Deus apaga os pecados antigos, nós também. E essa pessoa vai ficar lidando com isso, o Espírito Santo vai ficar tratando com ela para que ela não venha a cometer de novo, vai ficar guardadinha ali. Então vamos lá, vamos continuar o texto aqui. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Aí aqui já começa a Jesus está dando as diretrizes aqui sobre a paternidade. Vamos lá. Respondendo, disseram-lhe, eles falaram daí, nosso pai é Abraão. Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Só que tem um porém, né? Abraão tem um período que ele mentiu. Mas ele se arrependeu. Assim nós cremos. Abraão, infelizmente, ele mentiu, mas o que acontece lá? No contexto de Abraão, ele falou que a sua esposa era sua irmã e na verdade era meia-irmã dele. Então não foi uma mentira tão escabrosa, mas mentiu. Porque era a mulher dele. Ele tinha que falar, não, é minha esposa e tal. Ele mentiu essa parte. Só falou a outra.
Ela é minha esposa, mas é minha irmã. Meia irmã. E aí, no caso, quando confrontado, né, Abraão fez isso. Ele deveria falar assim, né? Ele falou, não, ela é minha irmã. Para tentar fugir dessa responsabilidade, porque ele estava com medo de morte. Né? Então vamos lá, porque Sara era muito bonita. Vamos voltar aqui. Então ele está dizendo ali. Então a gente pode, entre aspas, dar uma defendida aí nesses sacerdotes aqui. Mas as outras coisas que Abraão fez, eles não estão fazendo. Eu estou dizendo, não, nós erramos. Estamos tentando consertar. Eles falam, não, nós temos uma posição e outro não pode assumir a nossa posição. Não pode falar do que nós estamos errados. É isso que ele está querendo dizer aqui, os religiosos ali. Aí Jesus volta de novo, ó, porque por cometer homicídio é só o diabo. Influência satânica. Influência do adversário. Então vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Viver por fé, não por religião. Entende? Na humildade. De admitir ali que errou. E de obedecer à Escritura. Obedecer à voz do Senhor. Eles não estão obedecendo, eles não estão ouvindo a voz de Deus. Jesus está dizendo, ó, eu ouço a voz do meu Pai e eu vou executando. Vocês não. Vocês estão ouvindo a voz do seu Pai. A voz da sua carne, dos desejos carnais. Vocês estão ouvindo a voz do seu próprio ego. A voz da sua própria posição. Não estão sendo submissos a alguém. Ao Pai Celestial. Então vamos lá. Mas agora, aí Jesus vai repetir de novo. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, tá vendo? Então ele já está colocando uma questão aqui, ó. Abraão não perseguiu ninguém para matar. E vocês estão fazendo isso. Aí Jesus está esclarecendo para eles, porque eles conheciam a Escritura. Então era bem mais fácil eles entenderem o que Jesus está dizendo. Ele não precisava explicar assim como eu estou resumindo alguma coisa para você. Que eles sabiam decorar a história da Escritura ali. Vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus. E não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, ele está dizendo aqui, ó, Pai Celestial, Deus Pai é um Pai de amor. Deus é amor. João 4. Deus é amor. Acho que é João 4, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai falando as coisas. Ai. Aleluia. Não é João 4, não. Deixa eu ver se é. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus já está dizendo, olha, se vocês se intitulam filhos de Deus, então vocês têm que expressar esse amor de alguma forma. E não é do jeito que vocês estão fazendo. 1 João 4, versículo 8, diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Aleluia. Então, só para esclarecer, né? Vamos seguindo aqui, ó, o que Jesus está dizendo. Nessa palavra aqui. Jesus vai completar, ó, por que não entendeis a minha linguagem? Tá dizendo, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Ou seja, tem certas pessoas que têm uma opinião e elas não conseguem ouvir o outro, a opinião do outro, nem respeitá-la. Por exemplo, hoje nós estamos vendo, né, perante a nação, período de eleição, e nós somos obrigados a estarmos de um lado ou estarmos de outro. A sociedade coloca isso para nós. Mas quem serve a Deus entende que quem governa todas as coisas é o nosso Pai Celestial. E que o reino de Cristo está vindo. E o reino de Cristo vai ser estabelecido na terra e não tem nada a ver com o reino daqui da terra. Mas, hoje no Brasil, nós somos obrigados a estarmos de um lado ou do outro. Então as pessoas não aceitam. Então quando a gente coloca uma posição aqui, a gente coloca uma posição
perante a Escritura, perante a palavra de Deus, as pessoas falam, ou você usa uma expressão para puxar para um ou para outro, entende? Que termina com ista. Ou você é ista ou você é ista. Ou você é como ou você é bolso. Tudo com ista. Não existe outra posição na mente das pessoas, da maioria delas pelo menos. Ou você está de um lado ou está do outro. E na verdade nós estamos do lado de ninguém. Nós estamos do lado do Senhor. Estamos do lado de Deus. Aqueles que mais se aproximam com a vontade de Deus ou com os princípios da palavra, é para esse que talvez a gente dê uma atenção maior. Mas a nossa esperança não está na política. A redenção ela não vem pela política. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Mas o que está em questão é que as gerações futuras, o que implica a nossa posição agora, são em relação às gerações futuras. E é isso que as pessoas não entendem. Elas conseguem ver só o agora. Veja o tanto de coisa que nós já passamos. E estão tentando dividir o povo. Nós somos todos irmãos. Devemos respeitar a vontade de cada um. Mas nós devemos também, quem é irmão crente, quem usa uma Bíblia, quem vai na igreja, seja católico, seja evangélico, seja protestante, não importa a instituição, desde que você vá numa instituição e você esteja aprendendo essa palavra, nós temos que prezar pela verdade. Sabemos que muitos são religiosos, que usam a palavra, muitos falam da palavra, não executam, muitos fazem atos e não se arrependem. É desse que a gente tem que ficar esperto. Imagina você colocar alguém numa posição, uma pessoa que fala assim, que a gente sabe que fez delitos, que sabe que fez coisas erradas, mas não admite isso. Não se arrepende, não há arrependimento. Então, ou seja, vai fazer o João 8,44. A sua vida vai ser pautada nisso aqui. Porque nós não temos nenhum político hoje que seja verdadeiramente cristão. Alguns aí se intitulam cristão, mas a gente não vê na vida deles. Pode ser que tenha, pode ser que eu desconheça, mas eu não conheço nenhum político, no Brasil pelo menos, que tenha... ele tem princípios cristãos. É uma coisa. Mas cristão mesmo, de estar usando a Escritura e obedecendo a palavra e cumprindo a palavra, eu não vejo. Eu não vejo. Então, de repente, eu esteja equivocado, mas eu não vejo. Então, muitos defendem pessoas. Mas fulano, mas ciclano. Não. A minha posição não é isso, não. Eu só quero, como muitos, que a próxima geração pegue um período melhor. Pegue uma condição de vida melhor. Então, hoje você não pode falar nada que as pessoas... então você é um ista de um lado ou ista do outro. E não é assim, não. Você precisa ter a sua opinião, defender os seus princípios, defender a sua opinião, mas respeitar o próximo. Agora, no meio nosso tem as pessoas que não têm instrução, e eu digo sem instrução, as que não pesquisam, não procuram saber, não estudam sobre política, não estudam sobre a palavra, não estudam sobre nada, e só vão naquilo que ouvem e já vai repetindo. Tem essas pessoas. Tem as pessoas que estudam e têm a sua posição, que elas buscam informação, elas vão estudando, vão pegando dados, vão juntando as coisas e vão ter a sua posição. Tem as pessoas religiosas, que usam da palavra, e eu já falei na outra live, que alguns falaram assim, porque aquela parte que Jesus está ali na cruz e tem dois bandidos, Tem duas pessoas ali, dois malfeitores. Então, aí colocaram, porque o da direita foi o que aceitou Jesus e o da esquerda não. Então usaram esse daí na palavra para dizer que
entende? Para colocar uma figura de uma pessoa ali que é candidato à presidência. Mas, queridos, nada a ver isso aí. Isso não tem nada a ver com a escritura. Então, estão religiosos usando a palavra para quê? Para manipular o povo. Numa opinião. Porque a escritura diz, eu disse na outra live, não estribes nem para a direita e nem para a esquerda. E eu vou repetir aqui para você. Vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 7. Então, são coisas que tentam confundir as pessoas. Você tem que ter a sua opinião naquilo que você defende, mas ouça o que o outro está dizendo também, procure saber se aquilo é verdade. Vamos lá. Quando Josué vai assumir ali depois de Moisés, ele recebe uma palavra de ânimo do Senhor. E Josué capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Tá entendendo? Então existe um outro caminho que não é a direita nem a esquerda. Aí vai falar, é o centrão. Não tem nada a ver com política isso aqui, queridos. Tem a política do reino, sim. A política do reino de Deus. Mas não podemos ficar misturando as coisas. Isso foi estabelecido, eu acho que em Deuteronômio 28. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deuteronômio 28, versículo 14. Não. Deuteronômio 5. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio 5, 32. Aqui tem várias referências. 2:27 ele já fala sobre isso. Deuteronômio 2:27 diz assim, ó: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. Aqui ele já está dizendo outra coisa. Está dizendo num outro contexto. 5:32, deixa eu ver aqui. 5:32 diz assim: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Então, nós temos um caminho a percorrer. Mas você não pode pender nem para a direita nem para a esquerda. E agora, o que eu faço? Tá entendendo que isso aqui não tem a ver com política? Nesse contexto, não. Aí eu coloquei para você, só para você entender que nós podemos ter posições. Hoje nós tomamos uma posição, mas não quer dizer que a gente concorde com tudo. Amanhã nós podemos tomar outra posição. O posicionamento é conforme o teu entendimento. Isso nós vemos muito bem claro. Então, eu não ficaria do lado de alguém que rouba e não se arrepende. Que não diz, olha, eu errei, infelizmente, mas agora eu prometo não fazer de novo. Desse talvez eu ficaria. Que há um princípio de arrependimento. Mas a minha posição é pro lado desse aí. Por quê? Porque o próprio Jesus já falou. O próprio Jesus já ensinou. Né? Não bote na tesouraria um ladrão. Judas era ladrão. Judas roubava o dinheiro que era arrecadado ali. Então Jesus mostrou para nós, não bote na tesouraria um ladrão. Imagina na administração de um país. Então vamos lá. João 8,44. Vamos repetir. Vós, tende por pai ao diabo, que quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Entendemos que o inimigo, ele vai para esse lado da morte, né? Então, há uma incitação ali entre Caim e Abel, que é onde um irmão mata o outro. Deus fala, olha, você tem um pecado aí, o pecado está batendo a porta, você pode dominá-lo, mas Caim matou Abel da mesma forma. Não ouviu a voz de Deus. Tá vendo que tem a ver com isso aqui? Depende da voz que você está ouvindo. A voz que você está ouvindo é a voz que vai te representar depois, seja no governo terreno ou celestial. Então,
Vamos pela verdade, transparência. Aí ele diz aqui, ó, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Né? Então, o mentiroso é aquilo que nós falamos. A pessoa que vive mentindo é mentiroso. A pessoa que não se arrepende dos seus pecados, dos seus delitos. Ok? Então, analise a sua vida aí, conforme essa palavra. Só terminando o versículo, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então ele não consegue enxergar isso como uma coisa ruim, não consegue enxergar isso, né? Mas nós precisamos entender que isso prejudica todos à sua volta. Então, quando uma pessoa é mentirosa, não dá para confiar. Você não consegue ter confiança na pessoa. Você não consegue porque a pessoa vive mentindo. Então tem hora que você não sabe quando ela está falando a verdade ou não. Ok? Glória a Deus. Então essa foi a palavra de hoje. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Né? Que possamos seguir os princípios da palavra de Deus. E só para lembrar, o que Jesus, né, nos promete aqui, ó, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E é verdade. O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. É isso que acontece. Mas Jesus diz para nós, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Glória a Deus. Eu fico com Jesus. Eu quero vida e vida em abundância. Quero vida eterna. Ok? Deus abençoe. Eu sei que ficou meio... Mas essa foi a intenção desse vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus a cada um. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe grandemente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tarde de Yeshua, canal César Fernandes Oficial. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Deus vos abençoe. Amém.